Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 25 a 32, que diz: Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então ele respondeu: Pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa passagem acima fala da postura egoísta do irmão mais velho em relação ao filho pródigo. Ao invés de alegrar com a volta do irmão que havia abandonado a família e se entregado aos prazeres do mundo, ele prefere questionar a felicidade de seu pai. Jesus, para confrontar os escribas e fariseus que o condenavam por atender pecadores e comer com eles, conta a parábola do filho pródigo. Assim como aquele irmão mais velho, nós, cristãos, podemos cometer ou estar cometendo 3 erros graves: ignorar a prática do perdão ensinada por Jesus, murmurar contra Deus, como fez o povo no deserto, liderado por Moisés, permitir que o orgulho e a vaidade nos impeça de enxergar os nossos erros. Jesus contou essa parábola querendo que aqueles ouvintes se identificassem com um filho mais velho, que estava certo aos seus olhos, mas estava totalmente errado aos olhos de Deus. Vejamos os 3 erros cometidos por ele. Ele acusou o seu irmão. Aos olhos do Senhor, o irmão mais velho errou ao julgar o irmão mais novo, por causa da escolha do rapaz em pegar a parte da herança e ir para outro país. Ele não o considerava mais como um membro da família e o condenava como uma pessoa perdida. O egoísmo tomou conta do seu coração. O pai, porém, enxergou a situação com sabedoria. Esse ato reflete a misericórdia que Deus tem com os seus filhos. O que seria de Moisés, Davi e Pedro se o Senhor não fosse misericordioso? O que seria de nós, eu e você, se não fosse o Senhor? Assim como o irmão mais velho, erramos quando não sabemos distinguir um pecador perdido de um pecador arrependido. Compreendeu? Quando não sabemos distinguir um pecador perdido de um pecador arrependido. Se não fosse suficiente ter acusado o irmão mais velho cometeu um grande erro ao murmurar contra o pai e reclamar de um suposto tratamento desigual que ele fazia entre os dois. Ele se sentia injustiçado com aquela situação, porém, o pai fez questão de mostrar a ele que o amava da mesma forma. A Bíblia conta que os hebreus reclamaram contra Deus no deserto, duvidando se Deus realmente estava presente e se ele iria cumprir as promessas que havia feito aos seus antepassados. E por causa disso, pagaram um preço muito caro e não pisaram na terra prometida. A palavra diz que isso que aconteceu com eles é um alerta para nós não ficarmos murmurando contra Deus, como vemos descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 9 a 12, que diz: Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram
e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O filho mais velho se achava justo e perfeito. Vamos ler a história da parábola do jovem rico que está registrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 23, que diz: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe? Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Perceberam a semelhança entre os dois? Assim como o rapaz rico, o irmão mais velho se julgava uma pessoa sem erros. No entanto, esse senso de justiça própria é muito perigoso, levando-o a agir pelo orgulho e pela soberba. Outro erro deste filho foi acreditar que estava certo. Ele foi soberbo e não teve humildade suficiente para reconhecer que estava errado ao pensar aquelas coisas do irmão, do pai, dele mesmo e principalmente de Deus. Observe o que nos ensina no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18 a 20, que diz: A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Você tem se recusado a liberar perdão para alguma pessoa? O pecado da murmuração faz parte da sua vida? Você tem duvidado da fidelidade e da justiça do Senhor? Você acha que os méritos de sua salvação vêm do sangue de Jesus ou de sua justiça própria? Como seres humanos que somos, podemos achar que o erro é sempre do outro. A culpa sempre é do nosso irmão, dos nossos pais, de Deus, de qualquer um, menos nossa. E é exatamente aí que mora o pecado. Ao nos fazermos de vítimas e não reconhecer nossos erros, nos afastamos de Deus e de sua glória. A palavra mostra que os grandes homens de Deus tiveram acima de qualquer coisa humildade e se arrependeram. Alguns exemplos como Moisés, Gideão, Jeremias, Pedro, Paulo e tantos outros que entenderam o que é viver dessa maneira e foram honrados pelo Senhor. Sejamos como eles. Não deixe que o orgulho ou o eu tenha o controle, mas que o Espírito Santo assuma o controle de tudo e você deixe ele agir e fazer da maneira que ele quiser. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos pelo seu amor, graças te damos pela sua presença e pelo seu senhorio. Obrigado por mais este fôlego de vida. Obrigado por nos fazer compreender a profundidade a cada dia do seu querer. Não nos deixe ficar presos ou muito menos ficar, Senhor, com a nossa mente firmada em nós ou firmada naquilo que nós acreditamos, para que a sua presença seja revelada, porque muitas vezes nós colocamos as nossas emoções, o nosso ego, a nossa vontade à frente de tudo e acabamos esquecendo o seu senhorio. Que venha, Pai, o seu reino de uma maneira poderosa, grandiosa e gloriosa em nós, firmando cada dia mais a sua vontade, retirando de nós todo orgulho, toda falsa humildade, toda soberba, toda
a ganância, toda a arrogância, retirando todo esse eu, para que o seu nome seja estabelecido em todas as nossas ações, em toda a nossa atitude, e que nada fique da maneira que está, antes tudo seja transformado para louvor da sua glória. Retira de nós toda palavra de julgamento ou toda palavra de murmuração, para que o seu reino venha e o seu poder seja manifesto. Que possamos ter o conhecimento deste reinado dia após dia e nos submeter, Senhor, às suas ordens, ao seu senhorio, e que nada fique mais da maneira que está. Antes tudo, Senhor, tudo seja suprido pelo seu amor e pela sua presença. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho. Antes, faça com que a sua glória seja revelada em cada detalhe, começando por nós e depois se estendendo para a vida de cada um dos seus, do modo que o Senhor quer e da maneira que o Senhor assim deseja para nós. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Graças te damos, Pai. Consagramos todos os nossos sentidos. Usa-nos da maneira que o Senhor quiser e aonde estivermos, que a sua presença seja a evidência em nós. Graças te damos. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.